Vamos lá. O meu relato, a minha experiência com a matemática desde o início. E eu vou voltar aqui ao momento mais antigo que está na minha memória acerca da matemática, que é a história dos camelos, né, do Malbataan, o homem que calculava. Cadê meu livro do Malbataan? Está aqui guardadinho aqui. Leitura obrigatória. Vocês estão me vendo também, pessoal, ou vocês estão vendo só a apresentação, só para eu saber? Digam para mim, deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Só para eu saber se eu posso. Os dois. Eu e a apresentação. Então fica muito melhor, porque assim eu consigo mostrar coisas para vocês enquanto eu faço a apresentação. Obrigado por dizerem. Maravilha. Então, muito bem. Essa aqui é a memória mais remota, talvez, que eu tenha do meu contato com a matemática, quando um bom professor me apresentou Malbataan, o homem que calculava. Claro que não formalmente, ele chegou na aula, né, como todo dia chegava, normalmente botou o giz no quadro ali e começou a contar uma história. Ali começou a minha relação com a matemática. E ele contou justamente o capítulo 3, se eu não me engano, que dizia sobre Beremiz e seu amigo que vinham montados em um único camelo, sofrendo pelo deserto, né, naquele sol do deserto, num camelo apenas. E o homem que calculava tinha ali habilidades tremendas com a matemática. Quando esses dois homens se encontram, 3 irmãos brigavam por uma herança de 35 camelos, contava o professor para a turma. Os dois homens desceram dos camelos, né, do camelo, que vinham montados, né, pelo deserto afora, e o homem que calculava perguntou para eles: posso saber por que vocês brigam? Sim, veja, o nosso pai nos deixou aqui essa herança de 35 camelos, só que está dando a maior briga. O irmão mais velho logo falou que, meu pai me deixou um meio da herança, só que eu não quero 17 camelos e meio, eu não quero o camelo morto, né? O camelo tem valia para mim se estiver vivo. E aí o irmão do meio já saltou também dizendo, e para mim toca 1/3 da herança, eu também não quero 11 camelos e um farelo, eu quero 12 camelos, e assim era a briga. O pai tinha deixado 1/2, 1/3 e 1/9 dessa herança de 35 camelos para os irmãos. Os irmãos fizeram as contas para mostrar que realmente 1/2 de 35 dava 17,5 e 1/3 de 35 dava 11,6666 e 1/9 de 35 dava 3,8, etc, etc. Uma dízima número racional ali, né, claro, mas é uma dízima periódica, né? 8 até o infinito. Então, ninguém quer camelo quebrado. Eis que daí o homem que calculava sugere o seguinte: posso solucionar o problema de vocês? Vou colocar aqui o nosso único camelo na herança do vosso amado pai. E, portanto, quando vocês juntarem nesses 35 camelos, serão agora 36 camelos. O amigo dele disse assim: nossa, você tá maluco, né? Você não tá batendo bem, porque a gente já vem sofrendo montado em um camelo só. Imagina agora a pé por esse deserto. E ele falou: calma, calma, que eu sei o que eu estou fazendo. Então, o homem que calculava pega de volta nas frações e diz: vamos calcular de volta a herança. Quanto que é 1/2 de 36 camelos? 18, calculou o irmão mais velho mais que prontamente. Está feliz? Perguntou o homem que calculava. Sim. Então pega os teus camelos e vai à vida. Um do meio foi fazer também as suas contas. Quanto que é 1/3 de 36 camelos? 12. Ótimo. Eu ia ficar com 11 e uns quebrados. Assim tá bom para mim. Maravilha, pega teus camelos e vai à vida. O irmão mais novo já estava pensando, sobrou para mim, será? Não. Quando ele foi fazer as contas, também dava um número inteiro maior do que as contas anteriores. 1/9 de 36 é exatamente 4 camelos. Só que aqui está o grande detalhe. Quando todos os irmãos foram embora com a sua herança, o homem que calculava fez a seguinte conta, né?
O irmão mais velho levou 18, o do meio levou 12 e o mais novo levou 4 camelos. Somando essas quantidades, nós temos 34 camelos. Ora, mas eram 36? Então, Beremiz ficou com um camelo para si, né? E o outro ficou com o seu amigo. O Homem que Calculava, pessoal, é um livro de leitura obrigatória. Foi esse livro aqui que despertou o meu interesse. Deixa eu voltar aqui para ver vocês também. Lá na 7ª série, ou 6ª série, 5ª série, já nem me lembro direito, né? Do ensino fundamental. O professor mostrou essa e outras histórias, mas não nos contou que era este livro. E hoje eu recomendo para vocês. Caso vocês não conheçam este livro, comprem este livro. É um livro baratinho, é uma obra-prima, né, do professor Júlio César. Vocês precisam ter este livro, Júlio César de Melo e Souza, tá? Este aqui deveria ser o patrono da educação brasileira. Então, eu fiquei tão maravilhado com aquela história e outras, que eu comecei a me dedicar muito à matemática. Comecei a estudar tudo que o professor dava, tudo que o professor trazia, eu estudava com grande afinco, né? Com grande atenção. Olha ali, ó, Malbatarran, Lendas do Céu e da Terra. Isso aí, muito bom. Esse tipo de leitura vocês devem fomentar para os seus pais, que maravilha, para os seus filhos, né? Muito bem, que maravilha. E hoje, com muito carinho, eu trago aqui uma foto deste meu querido professor, Carlos Miller, lá de Bagé, no Rio Grande do Sul, que formou aquela geração, né, com grande talento para a matemática, com grande amor pela ciência e pelos seus alunos. Muito bem. Aqui é uma foto da minha turma, né, lá na minha escola. Eu estudei no Colégio Estadual, professor Valdemar Amoretti Machado, em Bagé, no Rio Grande do Sul. E depois da escola, eu estava decidido que eu realmente queria estudar matemática, acho que para o resto da minha vida. Tão apaixonado estava pelos produtos notáveis, pelas equações, pelas matrizes, geometria plana, geometria espacial, só que eu não sabia praticamente nada de matemática, né? Embora eu tivesse tido bons professores, a minha matemática ainda era muito defasada. Mas eu decidi ir para a universidade. Naquela época, muito difícil, porque não tinha uma universidade pública na minha cidade, eu tive que me virar, né? Mamãe não podiam pagar ali, né? E aí eu tive que trabalhar para poder pagar os meus estudos. E foi lá na universidade que eu conheci a minha professora querida também, Ângela Carreta. Será que ela está por aqui me assistindo? Professora, se estiver, ligue esse microfone aí, a gente já dá uma conversada aqui para prosear das novidades. A professora Ângela foi a minha mãe, né, na universidade, me conduziu desde os primeiros semestres até a minha formação. E quando eu conheci ela, ela me apresentou as primeiras continhas, digamos, universitárias, né? Me apresentou ao mundo da universidade, me disse CAPES, currículo Lattes, PEBID, CNPq, eu, o que é isso tudo? O que eu tenho que fazer? Ah, você tem que fazer um currículo assim, e formalizar isso, eu, caramba, para poder fazer continha, eu tenho que fazer tudo isso. Mas foi uma trajetória que foi sendo construída, né? Aqui eu só tinha o amor pelas contas e agora eu comecei a, digamos, profissionalizar a questão da matemática. E o primeiro contato que eu tive, digamos, mais profissional, assim, foi modelagem matemática dentro do software chamado WinPlot. É um programinha muito simpático e levezinho, levezinho, que eu vou trazer para vocês em todas as minhas aulas de matemática. Em todas não, né? Mas em algumas aulas de matemática para vocês verem as animações dos movimentos matemáticos, tá? Muitas coisas são muito mais fáceis se a gente interpreta graficamente via uma animação. E eu comecei a estudar isso na universidade. Por exemplo, o que vocês estão vendo aí na tela? É um seno e um cosseno. Qual a definição de seno, para quem não lembra aí? Dado uma circunferência de raio unitário, que o raio vale 1, é o vermelhinho que vocês estão vendo. Nós chamamos de seno, será que eu consigo parar esse negócio aqui? Deixa eu ver. Eita, não consigo parar esse negócio.
Deixa ele rodando, então. Seno é definido como a projeção ortogonal do raio no eixo Y. É a sombra que o raio está fazendo no eixo vertical. E é por isso que vocês estão vendo na horizontal ali, esse zigue-zague sendo gerado. Vejam com muita atenção que este ponto azul do zigue-zague está sempre paralelo ao eixo X, considerando esta reta amarela, esse segmento de reta amarela, porque ele é justamente a projeção, é como se tivesse uma lanterna bem aqui, fazendo sombra, né, no eixo Y do raio. E o cosseno nada mais é do que a projeção ortogonal desse raio no eixo X. E aí o trick para a gente poder lembrar é, seno é o eixo vertical, que está sem sono, está de pé. Cosseno é no eixo horizontal, que está com sono, está deitado, né? Lembra cosseno, com sono, sem sono, seno. E a gente nunca mais esquece. E aí, pronto, eu comecei a estudar essas curvas e ter uma atração muito grande pelo movimento matemático no mundo das funções, né? A minha área dentro da matemática depois acabou sendo cálculo e análise numérica, mas eu vou chegar lá mais adiante. Primeiro, eu preciso contar para vocês como que eu fiz na universidade para ir enfim, na minha trajetória inteira, para chegar aqui hoje querendo dar umas aulas para as mães e os pais que querem ensinar os seus filhos. Então, vocês vão saber os detalhes aqui desta trajetória. Logo, eu comecei a estudar sobre este senhor Galileu Galilei, que foi um italiano, né, matemático, físico, né, um cientista, que nasceu antes de Sir Isaac Newton, e teve aquelas questões de modelagem matemática para colocar o Sol no centro e não a Terra, né? Teve algumas tretas lá com o Papa, ele também fez umas cartas lá falando de forma meio desrespeitosa, né, com o Papa, e aí teve toda aquela questão de prenderem ele, etc. e tal. O Galileu não morreu queimado na fogueira, como alguns dizem, mas foi um cara aí que contribuiu com algumas grandes descobertas dentro da ciência, tá? E uma das coisas que me chamou a atenção sobre Galileu Galilei foi o dia, lendo sua biografia, né, que ele viu uma carruagem andando na rua. Olha isso aqui, pessoal. Olha que legal a forma com que nasce. Deixa eu olhar para vocês de novo aqui. Olhem a forma como que nasce as descobertas, como que nascem as descobertas, né? Uma pessoa tem lá uma curiosidade, começa a cavocar um assunto que ninguém sabe, que ninguém fala muito sobre, e aí vai descobrindo tantas e tantas coisas, né, que são úteis para a ciência e para o conhecimento de Deus. É algo maravilhoso. Eu vou voltar para o Galileu aqui, porque eu vou contar essa história para vocês. Galileu estava na sua carruagem, enfim, numa rua vendo uma carruagem passar. E essa carruagem tinha um lenço preso na roda, bem no raio ali da roda da carruagem. E o Galileu ficou pensando o seguinte: qual é o movimento que esse lenço faz se a roda está girando, só que não só a roda está girando, como a carruagem está andando para frente por causa que a roda gira? Olha, não é uma coisa simples de se pensar, são dois movimentos. A roda faz a carruagem ir para frente por causa do seu giro. São dois movimentos, um circular e um linear. E Galileu enxergou na sua mente o que hoje eu vou trazer para vocês aqui desenhado. Olha que legal. Vou largar aqui a animação. Vejam. Opa, escapou. Agora vai. Play. Foi. Galileu provavelmente viu aquele pontinho vermelho que vocês estão vendo. Está preso no raio, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, porque está preso na roda e andando em linha reta. De novo. Olha lá que legal. Então, provavelmente, isso aqui foi o que estava na mente de Galileu, porque ele não tinha nenhum software de animação gráfica para poder desenhar como a gente desenha hoje. Ele desenhou, claro, prontamente no papel, né? Vamos fazer algumas extrapolações da ideia de Galileu. O que aconteceria se esse raio tivesse preso, se esse lenço tivesse preso não no raio, mas sim na borda do raio da roda? É o ponto azul agora. Vamos botar play aqui e vejam.
sobe lá em cima o ponto azul, bate embaixo, sobe em cima, bate embaixo e de novo sobe em cima e bate embaixo. Mais uma extrapolação desta curva de Galileu. Vamos imaginar agora o ponto roxo e o verde. São extrapolações, são projeções que saem de dentro da roda, mas que ainda estão presos numa projeção do raio da circunferência. E aí dá esse zigue-zague, dá esse balão. Vejam que a curva verde e a curva lilás faz um balão quando a roda gira e se movimenta em linha reta. Tá? Galileu ficou tão deslumbrado com este movimento que foi, segundo biografia, falar para o seu pai: pai, papai, descobri uma curva fantástica, descobri o movimento circular e linear conjugados, né? Eu vou chamar isso de cicloide e tal. E aí conta-se que o pai dele falou assim: isso aí não vai pagar o dote da tua irmã, não vai botar pão na mesa, isso aí não serve para porcaria nenhuma. Galileu teria ficado meio jururu, mas não teria desistido da sua busca para entender aonde que isso aqui poderia levar. Né? E para onde isso aqui levou? Isso aqui levou para generalizações do movimento circular em torno agora não de uma reta, mas de outros círculos, tá? E eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, porque o meu trabalho dentro da universidade foi baseado na astronomia. Essas animações foram feitas todas por mim, tá? Isso aqui eu não peguei da internet para dar essa aula para vocês. Isso aqui é parte do meu trabalho lá de 2005, 6, 7, 8, 9, 10, que era um trabalho de descrever os movimentos das generalizações das cicloides dentro da astronomia, tá? E aqui, ó, é a primeira generalização que eu trago para vocês. Olha que maravilha. Se uma roda gira em torno de outra roda e você crava uma caneta na roda menor que gira pelo lado de fora e a roda de dentro está presa, vejam o que acontece. Nós temos uma forma geométrica circular, né, que parece aqui umas espirais encadeadas, sendo desenhada no plano. É uma engrenagem perfeita, né? É realmente uma engrenagem perfeita. Quem tem amor pela matemática, olha para isso aqui e já se apaixona pela beleza do movimento, sem entender muito o que está por trás, né? Quem se apaixona, gosta da matemática mais ainda, vai querer entender o que está por trás, como é que faz esse movimento, como é que é a continha disso aqui. E eu já adianto para vocês, são combinações de senos e cossenos. Sim, tudo começou com isso aqui, pessoal. Se eu combinar senos e cossenos da seguinte forma, seno mais seno mais seno mais cosseno mais seno mais cosseno mais cosseno mais cosseno mais seno, e variar os parâmetros que multiplicam, 7 cosseno mais 8 seno mais 8 cosseno, e variar o ângulo lá dentro de 2x, de 3x, de 4,5x, eu começo a criar movimentos cada vez mais complexos, como este e como este. E eu comecei a me aprofundar tanto nisso aqui, tanto que eu não consegui imaginar onde isso ia parar em termos de generalizações. Porém, dado um momento, eu já entendi aonde que estava querendo chegar a coisa. Eu já estava entendendo para onde isso aqui ia convergir. Vou ver se algum de vocês já sabe. Pessoal, Galileu, associem as coisas. Galileu, cicloide, tá? Seno e cosseno, e olhem para essa figura aqui que é uma generalização. Para onde isso aqui vai levar? Me diga alguém. Me digam. Pode ligar o microfone, tá bom? Ó, já dei o spoiler. Quem é que viu ali? Aonde isso aqui vai chegar? O que que parece? Uma rodinha pequena que gira dentro de uma roda maior e eu extrapolo o raio desenhando um traço vermelho no plano.
Isso aqui é a primeira e rústica tentativa do movimento da Lua em torno da Terra, considerando que o Sol está bem no centro do desenho. Olha que legal. Então, vamos animar de novo para poder falar sobre isso. Se a Terra é o ponto branco dentro da circunferência menor, a Lua é o ponto vermelho que gira em torno da Terra. E o Sol estaria no centro deste pentágono aqui, meio que curvado, né? Então, vocês já entenderam que essas curvas estão levando para cá. Vejam mais uma animação de um ponto que gira em torno de outro ponto, só que agora eu não boto uma circunferência, eu achato a circunferência para que ela se transforme em uma elipse e deixo o ponto amarelo rodando sempre preso em torno do ponto azul. Terra azul, lua amarela, e agora contemplem por alguns segundos a curva vermelha que está animada na frente de vocês. Tá? A gente não vê essa curva vermelha, mas a gente sabe que a Lua gira em torno da Terra. O que vocês estão vendo como a linha vermelha é o movimento que a Lua faz em relação ao Sol, porque a Lua tem o seu próprio movimento, né, de fazer a volta na Terra, e a Terra tem o seu movimento de fazer a volta do Sol. Então, um arrasta o outro. E esta curva vermelha é, digamos, o rastro deixado pela Lua. Eu vou colocar mais uma vez isso aqui. Isso aqui é bonito que só. Feito somente com senos e cossenos, tá? Eu estou mostrando para vocês a minha pesquisa de graduação. Que foi a minha pesquisa de graduação. Vocês olharão para isso aqui hoje com motivação, com contemplação, que legal, mas no final do meu curso de 6 meses, eu quero que vocês entendam as equações que geram esse movimento. Professor, que loucura, é muito difícil. Não é. Não é. E um dia eu quero que vocês ensinem trigonometria para os seus filhos, geometria plana, geometria espacial. Por isso, a minha meta é conseguir com que vocês façam rascunhos desses modelos de movimento, utilizando de fato, tá, a trigonometria, porque não sei vocês, imagino que também, a maior parte das pessoas que eu conheço não sabe nem para que serve um seno, nem para que serve um cosseno. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? E eu quero que vocês saibam para que serve e como usá-los, tá? Muito bem, vamos generalizar mais um pouquinho ainda. Eu avancei nesse modelo de tal forma que eu fui criando variações e variações até chegar em uma variação tridimensional. Agora eu tenho várias órbitas em vários ângulos diferentes e eu considerei aqui 4 planetas, tá? E esses 4 planetas irão girar em torno do Sol. Vejam agora isto aqui animado. Vejam isto aqui animado. Percebam o seguinte, deixa eu baixar o volume, que o volume está alto aqui para mim. Deixa eu perguntar antes uma coisa para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui que eu quero perguntar uma coisinha aqui. Cadê vocês? Pessoal, alguém escutou a música que estava tocando aqui no meu computador ou a música ninguém escuta? Estava tocando uma música. Não dá para escutar, não, professor. Tá. É porque estava tocando uma música, tem uma música junto, mas eu sei que a música do computador nunca é projetada. Então eu vou baixar o volume para eu falar enquanto isso. É porque está tocando Mozart. Aquela pam, 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 param, pam, 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 param, pararam. Porque isso aqui era uma apresentação que eu fazia na graduação, dando mini cursos por onde eu passava nas universidades. Isso fazia parte do meu projeto de iniciação científica, que a minha professora Ângela Carreta me dizia: faz uma boa graduação que depois tu pode fazer um mestrado.
E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Tem que trabalhar muito, tem que apresentar trabalho. Então, eu apresentei trabalho em várias universidades no Rio Grande do Sul e algumas em Santa Catarina. E eu levava isso como um mini curso para os alunos aprenderem a trigonometria, tá? Então, eu vou voltar para a apresentação e vou mostrar para vocês, sem o som agora, porque já que vocês não estão escutando, o que acontecia. Eu dava essa aula para os alunos, fazia eles construírem isso aqui dentro de um laboratório de informática, né? E aí, no final, eu começava a filosofar. Vejam, pessoal, Deus criou o ser humano e colocou ele nesse pontinho azul que vocês estão vendo. E nos deu inteligência. E hoje nós estamos aqui desenhando estes movimentos, né, para melhor entendê-lo, para melhor amá-lo, compreendê-lo. Né? Eu não era muito católico na época, mas eu já imaginava alguma coisa de Deus. Né? Eu não. Minha história de conversão é papo para outra live, né? Mas eu já sabia que alguém tinha criado tudo isso. Já falava em Deus dessa forma. Deus nos deu alguma inteligência, ele quer nos dizer alguma coisa com isso. E vejam que legal. Olhem para Saturno lá em cima. Saturno, representado aqui, está com os seus anéis girando em torno dele. E as leis de Kepler são preservadas. Olha que legal. Olha que legal. Deixa eu voltar aqui para mostrar mais uma vez para vocês as leis de Kepler. Vejam que o pontinho verde ali dentro, mais perto de Saturno, gira muito mais rápido que todos até gradativamente chegar no pontinho laranja, que é o mais afastado de todos, tá? Isso aí é uma descoberta de Kepler, se eu não me engano. E a gente consegue reproduzir isso através das variações dos arcos do seno e do cosseno, tá? E como eu disse, eu quero que vocês saibam fazer isso. Acreditem, vocês conseguem. Eu estou aqui para ajudar vocês a construir isso aqui, principalmente passar isso aqui para os seus filhos, tá? Matemática da boa. Muito bem. Um ponto curioso aqui, deixa eu contar para vocês. Um dia onde que eu estava apresentando este trabalho numa universidade para alunos de graduação, como eu era também, no momento lá, um aluno encheu o olho d'água enquanto eu falava que nós estamos no pontinho azul, usando toda a beleza da matemática. Comecei a filosofar, eu me perco, eu começo a divagar. Divago na filosofia. E aí, quando eu olho para aquele rapaz, ele estava aos prantos, chorando. Aí eu falei, que foi? E ele, professor, eu estou emocionado. E o Mozart pegando, né? Pam, 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 param, pam, 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 pam. E aí eu falando, e aí a música subia, eu parava de falar, a música baixava, eu começava a filosofar. E aí ele, é muito bonito, eu posso registrar esse momento, quero tirar uma foto aqui com todo mundo, com a turma. E foi muito legal, porque foi a primeira pessoa que eu vi chorar em uma aula de matemática. Foi um marco, assim, para minha trajetória, assim. Eu fiz um cara chorar mostrando matemática para ele. Esse aí, que pena que eu não guardei aquela foto. Eu vou achar esse cara. Agora, com o poder da internet, eu vou contar essa história, vou pegar esse recorte aqui agora. Então, eu vou aproveitar isso, um recorte. Sai um recorte, deixa eu ver. Será que o meu cabelo está ajeitado para um recorte? Você, aluno, que se eu não me engano, isso aqui foi na Universidade de Blumenau, exatamente, em Santa Catarina, que fez esse curso comigo e se emocionou vendo isso, por favor, entre em contato comigo. Será uma grande honra reviver essa história. Por favor, muito obrigado. Vou fazer um recortezinho depois. Então, pessoal, aqui está. Eu comecei a apresentar esse trabalho numa penca de universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, e aí eu começava a sair num monte de jornal, porque lá em Bagé a cidade é pequena. Qualquer coisa que você faz um pouquinho fora da curva, a galera começa a dizer, uau, que bacana, vamos lá na casa dele entrevistar ele. Acadêmico da Urcamp participa de encontro de matemática. Olha lá embaixo. Matemática gráfica e álgebra do movimento dos orbes celestes com animações no Implot, fruto de um projeto da professora Ângela Suzana Carreta. Eu ficava todo bobo, olha que legal. O mesmo trabalho já foi aceito também para a primeira feira nacional de matemática. Olha, na FURB, Universidade Regional de Blumenau, foi lá, ó. Que legal.
Que legal, olha aqui, ó, em Santa Catarina, tá? E a gente ganhou um prêmio também, na outra hora lá, com esse trabalho, tá? A gente começou a levar isso aqui para vários lugares. Aluno da Urcamp participa de congresso. O acadêmico de engenharia civil da Universidade da região da Campanha. Que história é essa, professor? Está nos enganando aí? Quando eu terminei matemática, eu não sabia o que fazer da vida. Meu Deus, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço? Não tem aqui uma oportunidade para eu trabalhar direto como professor, não sei, quero estudar mais. Eu entrei direto para outra faculdade para poder fazer outra graduação que eu gostava muito, tá? E foi engenharia civil. Eu fiz um semestre de engenharia civil, mas com a recomendação da professora Ângela Carreta, que botou na minha cabeça, faz mestrado. Vai e faz o mestrado. Eu já logo comecei a cogitar a possibilidade de tentar mestrados em alguma universidade, mas eu sabia que isso era muito, muito difícil, esse ingresso, né? E, pessoal, minha universidade era particular, a vida não foi fácil. Eu trabalhava de manhã e de tarde, durante toda a graduação, fui militar, trabalhei no Exército, né, como militar, e trabalhei dando aula praticamente durante toda a minha graduação, e deste projeto aí, eu também ganhava um desconto nas disciplinas. Então, o curso que era para eu terminar em 3 anos e meio, eu terminei em 5 anos e meio. Eu demorei 2 anos a mais, 2 anos a mais, porque eu não tinha condições de pagar toda a faculdade integral, né? Então, eu espichei um pouco mais, mas da avaliação dos obstáculos vem o fracasso e da avaliação dos meios nasce o sucesso. A gente não pode ficar olhando para as pedras no meio do caminho, e sim para as formas de chegar no objetivo, né? Então, levei 2 anos a mais, mas a missão estava cumprida. E assim a gente começou a levar isso para várias universidades. Aqui tem outro aluno da Urcamp que recebe prêmio em Feira Nacional de Matemática, o acadêmico do curso de matemática da Urcamp, Marcelo Trindade, aqui eu estava na matemática ainda, né? E outros tantos congressos. E aí, daqui para cá, chega uma transição da minha vida que muito muito me emocionou na época, e hoje eu já consigo contar essa história, né, como homem, digamos, sem chorar, porque na época eu contava essa história com, sei lá, com 20, com 24 anos e chorava só de lembrar, né? Porque para mim, pessoal, sempre foi um sonho muito grande ser um bom professor, um professor universitário. A minha aqui já estava claro que o meu propósito de vida era ser um bom professor e ser um professor universitário em uma universidade federal do Brasil. Era o meu sonho. Eu botei isso como uma meta de vida, uma meta pessoal, profissional, e para isso eu tinha que conquistar o primeiro passo, que era passar em um mestrado. E aí eu vou contar para vocês o porquê que este Word 2010, né, me faz ter boas lembranças até hoje. A professora Ângela disse: Marcelo, sai da engenharia civil ou dá uma pausa e vai estudar para o mestrado. E eu, professora, é muito difícil, eu sou de universidade particular, eu gosto da matemática, mas eu não tenho condições de entrar lá. Né? Eu não estava acreditando em mim mesmo. Por isso aqui já fica uma mensagem. Pais, acreditem nos seus filhos, professores acreditem nos seus alunos e façam eles acreditarem em si próprios, né? Ela me botou tanto na cabeça que eu deveria fazer aquela seleção que eu peguei minha malinha, botei minhas roupinhas, viajei para outra cidade, juntei minha graninha lá e fiquei 30 dias estudando pesadamente para poder conseguir uma vaga de ingresso no mestrado de matemática aplicada da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí. E aquilo foi fevereiro de 2011. Fevereiro de 2011. E eu digo para vocês, pessoal, eu nunca estudei tanto na minha vida quanto eu estudei aquele janeiro. Eu acordava às 7 da manhã, tomava um café, tomava banho, café e logo já ia pegar nos cadernos. Ia até meio-dia eu almoçava, 1 hora eu pegava de novo e até às 6. Às 6 eu parava, pegava às 7 e até às 10, 11, rezava um Pai Nosso, pedindo a Deus. Ali eu era aquele cara que só ia a Deus para pedir e dormia. E no outro dia começava tudo de porque neste ano era um recorde de inscritos para conseguir uma vaga nesse mestrado, de tal forma que
Os 3 primeiros conseguiriam uma bolsa integral de estudos e não pagariam um centavinho sequer. E aí, no dia da prova, fiz toda a prova, voltei com a consciência tranquila de ter dado o meu melhor, mas muito inseguro ainda. Será que eu teria conseguido ficar com uma das 3 vagas integrais? Eu não queria uma das 3 vagas integrais, eu só queria uma das 16 vagas de acesso, eram 50 pessoas. Se eu passasse, pelo menos, eu iria trabalhar, como sempre trabalhei, para poder pagar o mestrado. E aí, chegou o dia que eu recebi o e-mail com mestrado em modelagem matemática, resultado final da seleção, faltou um S ali, olha que errinho, de 2011, tá? E eu olhei de baixo para cima, olha lá, ó, Marília Rodrigues, 16ª colocada, sem bolsa. Camila, Jonas, Simone, eu olhei de baixo para cima até chegar no 4º colocado, que são CAPES parcial. A CAPES dava um pedacinho de dinheiro e os últimos era sem dinheiro. Quando eu olhei, meio desacursoado, de cima para baixo, e eu estava no meu emprego lá em Bagé, às 8 horas da manhã, e vi Sandro Amorim de Souza, primeiro colocado, Marcelo da Silva Trindade, segundo colocado, aprovado, CAPES integral, eu caí para trás, chorando em profunda alegria, né, e emoção, porque era o meu sonho de ser professor sendo se concretizando, né? E eu peguei e disse para minha colega, não vou conseguir trabalhar hoje, toca as pontas aí, diz para a nossa chefe o que aconteceu, que eu vou sair correndo agora, e eu saí correndo, bati lá na casa da minha professora Ângela Carreto e disse, eu não conseguia nem falar direito. Fui na casa da minha mãe, fui na casa da avó, mostrei para todo mundo, porque afinal de contas, também era por eles, né? É para vocês isso aqui, né? Isso aqui é por vocês, é para vocês, em agradecimento por sempre terem acreditado em mim. Obrigado por tudo, né? Tá se realizando o meu sonho. E agora a gente começa, como pai, a projetar isso aqui nos nossos filhos, os sonhos dos nossos filhos, que nós temos que conduzir para que eles alcancem, né? É uma maravilha. Eu ganhei essa bolsa de CAPES, da CAPES Integral, e aí começa, digamos, a segunda fase da minha vida, vou chamar assim, né? Para botar aqui um ponto, que é o fim da graduação e o início do mestrado. Como de costume, ex-aluno da Ucamp ganha bolsa de estudo para mestrado, Universidade Regional de Ijuí. Saiu no jornalzinho da cidade lá, e a mamãe tem isso aqui até hoje lá na parede da casa dela. E aí eu vou contar para vocês agora o início do meu sofrimento, que eu encontrei este senhor aqui que foi o meu orientador de mestrado. E essa história aqui, pessoal, vocês precisam prestar atenção nela. Vocês precisam prestar atenção nela. Eu vou contar para vocês, mas primeiro eu vou ali pegar um copo d'água para a goela poder aguentar mais um tempinho aqui. Tá bom? Quem quiser pegar um copinho d'água e ir no banheiro, 2 minutinhos e eu continuo essa história. Vocês não podem perder essa história. Opa, tem a aqui. Fiquei sabendo que tem uma Tereza Silva aqui. Mamãe, é você? Mamãe, é você? Ou a Tereza Silva? Ó, aí não vale, né? A minha mãe tá aqui. Quer ligar o microfone, mãe? Ó, a mamãe tá aí me assistindo, ó. Depois vou pedir pra mãe dar uma palavrinha aí com vocês. A mãe já sabe dessa história aqui. Decore salteado, né? Olha aí, ó. Dona Tereza, conta para nós o segredo de criar um filho assim. A mamãe não vai ligar o microfone agora, porque ela deve estar chorando lá. Quero um jornal do meu filho na parede de casa. Isso aí, Isabelle. Muito bom. Eu também estou chorando. Vamos lá, deixa eu contar a história aqui para vocês. Depois eu vou pedir para minha mamãe falar aqui. Vamos lá. Olha só.
Aqui começa a história que eu passei bons bocados com esse senhor chamado Oleg Khatchatorian. Deixa eu contextualizar para vocês. Esse senhor que vocês estão vendo aqui, gordinho, baixinho, careca, ele é russo, tem toda a formação de graduação, mestrado, doutorado, é livre docente, é pós-doutorado, o cara é um monstro da matemática. Fez toda a formação na Rússia e veio para o Brasil com uns 40 anos de idade. Aí ele já está com 70 e poucos, né? 30 anos no Brasil aí. E ele era conhecido como o cara da matemática, o carrasco, o gênio, né? O gênio nos dois sentidos, genioso e genial. E ninguém praticamente queria estudar com ele. Mas vocês já viram que eu estou do lado dele. E não foi porque eu quis. Deixa eu falar aqui, ó. Olha o que aconteceu. Olha a providência aqui. Nas aulas, ele contava histórias de como ele castigava os alunos e dava risada. O bicho pegava e dava risada, né? Um dia ele disse assim: ó, eu orientar, com sotaque de russo todo assim, né? Eu orientar a aluna e a aluna ser burra e não saber nada. Aluna entrar depressão, causa minha e mãe aluna ligar, professor, filha depressão, e pai ligar, professor, filha depressão, até cachorro da menina ligar e falar, filha, dona depressão, e dava risada. E a turma toda rachava o bico rindo, né, da situação. Mas imagina, ninguém queria ser orientado por ele, porque ele pegava pesado. E, de fato, essa menina teve problemas quase que psicológicos sobre a orientação deste senhor, que estudou no Instituto de Kazan, na Rússia. Se vocês pesquisarem agora sobre ele, Oleg Khatchatorian, vocês vão ver as pesquisas dele em queima de combustível de foguetes aeroespaciais para o governo russo de tema confidencial. É só assim que está lá, de tão pesado que é o negócio, tá? E aí, ele contou várias histórias, né? De quando ele orientava os alunos e tal. E, pessoal, o que eu falei para vocês? Eu era o segundo colocado e não o primeiro. E um dia ele entrou na aula e disse assim: eu orientar somente aluno primeiro, porque outros serem burros, aluno primeiro, bom. E aí, galera se rachava o bico e eu tô de boa, porque eu fui o segundo colocado e o Sandro Amorim ali tá conversando com ele já e pronto, eu tô sossegado. Eu comecei a falar com outro professor chamado Valdiero. E eu estava seguro que eu ia ser orientado pelo Valdiero. Não tinha batido o martelo, mas estava costurando, né, esta orientação. E aí, eis que o primeiro colocado, o Sandro, ele perdeu a bolsa porque ele já era professor numa universidade e a CAPES não podia dar bolsa para quem era professor. E ele preferiu seguir no trabalho dele e todos os alunos deram um passo para frente. E o segundo colocado, que está do lado do professor Oleg, teve que assumir a primeira vaga. E foi que um dia, na turma de cálculo numérico, quando ele estava dando aula, ele disse assim: Marcelo, falar minha sala, por favor. E eu, chegou a correr a gotinha de suor aqui, eu, lá, puxa, lá vem. E aí eu peguei, mas eu podia, né, rejeitar e tudo mais. Eu peguei meu computador, fui lá para a sala dele, ele abriu a porta, ficamos parados na porta e ele já largou direto. Marcelo querer trabalhar comigo, problema do matemática no soja. E eu larguei para ele assim, professor Oleg, eu estou conversando com o professor Valdiero, eu só falei isso. Ele não deixou eu terminar. Ele disse, professor entender, bom, não querer, tchau. E fechou a porta, me colocando já com a mão nas costas para fora da sala. Foi só esse diálogo que eu tive com ele. E ali eu me senti muito mal, muito, muito mal. Eu fui para a pensão onde eu morava, e aí falei com a dona da casa, falei com os colegas, né? O professor Oleg me convidou para trabalhar com ele. E a minha vaidade, o meu medinho, e aqui já fica outra mensagem. Acreditem em vocês, deem uma oportunidade, aceitem os riscos, aceitem o desafio, né? Senão a gente não vai para frente. A gente não pode congelar frente à adversidade. A gente tem que ser humilde para dizer, professor, eu não sei se eu dou conta, mas se o senhor acha que sim, vamos para frente. E naquele momento eu neguei. E aí,
Eu fiquei 2 semanas moendo até que eu voltei a falar com ele. Professor Oleg, lá no escritório dele, o senhor aceita ser meu orientador ainda? Eu quero. Desculpa qualquer coisa. E na mesma hora ele disse, pronto, então, maravilha, começar. Ele aceitou, né? Volta o cão arrependido. E me deu uma equação para resolver. Então, bom, Marcelo resolver equação. E ele me deu essa equação aqui para resolver. Isso ser equação, secagem soja. Pessoal, vocês têm que imaginar a minha cara quando eu vi essa equação. Tá? Deve estar sendo a mesma cara de vocês do entendimento sobre o que significa esta equação. Eu olhei para essa equação e disse, pô, tá de brincadeira, né? O que eu faço com isso aqui? E uma vez eu fui na casa dele e ele me deu um livro em russo de matemática. Ele disse, matemática, linguagem universal, livro russo, mas Marcelo entender. E aí, imagina, a gente saiu de lá, foi eu e um colega, a gente saiu de lá dando risada. Eu rachava o bico no elevador dando risada, porque o nível era discrepante, né? Era discrepante. Quando eu voltei um mês depois, com a mesma equação do jeito que está aí, sem resolver uma linha, eu falei, professor, eu não sei nem por onde começar. E ele disse assim, Marcelo burro, com certeza. E deu risada daquele jeito debochado que ele tinha, né? E vamos estudar, então. Daí eu comecei lá, né, a fazer experimentos de secagem de soja, e aqui eu vou passar um pouco mais rápido para dizer para vocês o que foi o meu trabalho com o professor Oleg. Esta equação aqui, pessoal, ela descreve o jeito que sai a umidade de dentro do grão de soja num processo de secagem. Se a soja é colhida muito úmida, e ela é colhida muito úmido para o grão não poder quebrar, e ficar por muito tempo úmida, ela apodrece. Então, ela é colhida úmida, vai para o silo e é seca lá dentro. Esse é o processo. Tem que chegar a 13% de temperatura. Então, isso aqui é tudo matemática avançada para te poder entender o processo de secagem. Mas eu vou simplificar aqui a história, tá? O problema é sempre fácil de entender. Tudo começa em um secador, em um ventilador, onde eu sei exatamente a temperatura de rotação. Eu aperto a temperatura, não, a velocidade da rotação do motor, que é o fluxo de ar. O ar geladinho passa ali, em temperatura ambiente, né? E sopra neste tubo o ar que vai para dentro de um vidro, não me lembro o nome desse vidro, que empurra um líquido a 45 graus de inclinação. E aquela régua mede qual é a velocidade do ar por matemática. Depois, este ar chega dentro de um tubo agora metálico, com 8 resistências elétricas, que eu vou mostrar por dentro para vocês como é que é isso. São resistências mesmo que estão incandescentes lá dentro, e nesse momento o ar é aquecido. Quando o ar é aquecido, eu consigo resfriar ou aquecer mais ainda, controlando isso com interruptores. Um computador fica ali com instrumentos de medida para eu saber o peso da soja, a temperatura do ar, a temperatura do secador e tudo mais. Aqui nós temos outros aparelhos que são tudo sensores para medir justamente, nesse caso, a temperatura. E, finalmente, aqui está a soja, em gavetinhas muito bonitinhas, com lugar reservado para ter a soja úmida. Então, a gente umedece a soja, seca a soja, umedece a soja, seca a soja, e vai coletando os resultados e jogando para dentro do computador, comparando com a teoria. Se a teoria bate com a prática, o nosso modelo faz sentido. E aí eu tenho que ajustar parâmetros. Então, olha que beleza isso aqui. Isso aqui é bonito por si só. Eu olho para isso aqui e vejo assim, mesmo que a gente não entenda o que está aqui, é um monte de símbolos, é uma linguagem aqui, né, abstraída, complexa, que, na verdade, descreve isso aqui. Aqui a gente está vendo a coisa em si, né, o objeto em si. E aqui a gente está vendo a representação, a explicação deste fenômeno. Umidade do ar, temperatura do ar, umidade do grão, temperatura do grão. Olha que legal. Variação da temperatura do ar, variação da umidade do ar em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. Isso aqui se chama derivadas parciais. Muito bem. Passou-se o tempo e
eu terminei aquela tese, depois de branquear um pouquinho já a cabeça, né? Então, quem deu risada aí de mim lá, ô, professor, o senhor tem uma filha de 20 anos aí, o que é isso? Minha esposa estava comigo e acharam que eu era pai dela, né? Mas é porque a cabeça já estava, agora tá branca, né? Começou a branquear aqui. Mas, enfim, foi muito boa a experiência com o professor Oleg, e a gente eu defendi, né, a minha dissertação de mestrado em 2013, exatamente, março de 2013, 2 anos depois, e apresentei esses resultados. Está aqui as reais e simuladas em laboratório, e ótimo, maravilha. E agora chega o fim da terceira fase, que eu vou chamar aqui dessa terceira fase da trajetória, e começa a segunda fase, né, e o início da terceira fase, quando eu fui no professor Oleg e pedi 5 cartas de recomendação, tem 3 ali, mas foram 5, cartas de recomendação para eu poder tentar entrar num doutorado. Como vocês devem saber, para entrar num doutorado, você precisa de recomendação de professores que te conheceram e que sabem do seu trabalho, para ninguém pegar aí um aluno que talvez vá dar muito trabalho, né? É mais ou menos assim que funciona. Só que o professor Oleg já tinha contado outrora que ele tinha dado uma carta para essa mesma aluna da depressão, dizendo assim. Ele contou essa história, ele foi no quadro e disse assim: eu contar história pro turma. Uma vez a aluna chegar em mim e falar: professor, eu querer carta recomendação doutorado. E eu falar: sim, eu dar carta para você. Só que professor escrever no carta: ó, não aceitar aluna burra, só chorar e chorar. E ele mandou a carta desse jeito. Quem é que ia aceitar essa menina? Não tem condições. Eu, sabendo dessa história que ele mesmo contou e lembrando disso, perguntei para ele, num tom assim, né, meio que amistoso: professor Oleg, o senhor vai falar bem ou mal de mim? E ele falou assim: carta recomendação confidencial. Ele me deu um pataço ali. Eu engoli seco aquela resposta ali e, caramba, não vou ver as cartas mesmo. Só que eu mandei as cartas dele. Ele mandou, né? Ele manda direto. Ele mandou a carta para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o doutorado em matemática, doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado da Universidade Federal do Paraná, o doutorado do IMPA, e teve mais uma que eu não me lembro, Universidade Federal da USP, exatamente. Eu também tentei na USP em São Paulo, mas não está aqui. Que era a tentativa de apenas fazer uma prova. Eu só queria fazer a prova para poder ver se eu conseguia entrar no doutorado. E, pessoal, aqui são as portas que se fecharam na minha vida, uma atrás da outra. A URGS nem me aceitou. Não adianta nem pegar as malas, que a gente não quer nem saber se tu vai fazer essa prova. A Federal de Santa Catarina me negou. A Universidade Federal do Paraná me negou. E o IMPA me negou e a USP me negou. E aí, olha o que aconteceu. Quem me aceitou foi a Universidade do Porto com bolsa da CAPES. Deixa eu contar essa história melhor para você. Eu estava quase desistindo, pensando, caramba, eu tentei nas melhores universidades do país e não consegui. O que eu vou fazer da vida agora? Vou tentar outra universidade, mas aonde, né? Doutorado basicamente só nessas federais aí, senão vai ser pago, senão tô lascado, vou ter dinheiro para pagar. E aqui fica mais uma mensagem: não desistam e incentive os seus filhos que não desistam frente a qualquer porta fechada. Eu tive 5 portas bem fechadas aqui. Eu gostaria de estudar em qualquer uma dessas universidades e eu não consegui. Mas o Marcelinho não se deu por cansado, né? E com muita confiança que algo bom viria, e rezando para Deus, e aí eu já estava mais pedinchão para Deus, né? Mesmo assim, não era convertido ainda, né? Mas mais pedinchão. E eu botei na cabeça que eu iria fazer doutorado em algum lugar, com a graça de Deus. Eu mandei 10 e-mails para a Universidade do Porto e para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Olha que audácia. Já que o Brasil não me quer, eu vou tentar fora. Vá aqui, né? E aí eu peguei e mandei, dois professores me responderam um e-mail, um professor seguiu respondendo, 2 ou 3 meses de conversa, até que eu dei um peitaço nele e falei: professor,
o senhor aceitaria, para o português, né? Tudo por e-mail, nem vi a cara dele. O senhor me aceitaria como orientando aí? E ele, claro, Marcelo, pá, seria um prazer, podemos estudar cá na Universidade de Coimbra, etc. E eu, pá, maravilha, pá, era o que eu queria ouvir. Aí eu fui lá nele, costurei todo o aceite. O professor, como é que eu faço aí para ter o aceite dentro da Universidade de Coimbra? O orientador aceitar uma coisa, a universidade é outra. Mas eu costurei tudo à distância. Então vejam, quando você tem um sonho, não olhe para a pedra no caminho e para o empecilho. Você costura, você dá um jeito, você não aceita o não, o difícil, o não dá, né? Pô, tem gente que não quer trabalhar ou não quer estudar porque chove, porque faz frio, não quer pegar um guarda-chuva para poder caminhar umas quadras. Não pode ser assim. Ou você tem um sonho e vai fazer aquele negócio acontecer. Imagina que chances eu tinha. E aí a providência começa a ser costurada. E não é que a Universidade de Coimbra me aceitou, em conjunto com a Universidade do Porto, ambas me aceitaram, tá? Porque esse professor dava aula nas duas, tinha lá um doutorado conjunto, não, como é que você chama isso, né? Programa de cooperação, nem me lembro, tá? E aí eu falei para ele, professor, o senhor me manda, por gentileza, esta carta oficial da universidade dizendo que eu fui aceito? Ele mandou, atravessou o Oceano Atlântico, chegou na porta da minha casa e eu imprimi não, né? Carta física. Peguei aquela carta e fui nos políticos da cidade de Bagé, fui nos vereadores, fui no prefeito, fui falar com o assessor de quem, fui falar com os empresários, comecei a incomodar todo mundo com a seguinte conversa. Veja, eu sou pelado, não tenho dinheiro, mas eu sou um pouquinho estudioso e eu estou me esforçando para mudar de vida. Eu quero que você me diga quem pode me dar uma bolsa para poder sair do Brasil, porque olha aqui, aí eu me exibia com a carta, né? Eu fui aceito na Universidade de Coimbra e na Universidade do Porto para fazer doutorado em matemática. Todo mundo achava espetacular. Pá, que legal, cara, que bacana, ó, pá, parabéns. Mas eu não sei quem. Uns mandavam, fala com a Adriana, fala com o Jorge, fala com o seu Eustácio, fala com não sei o que lá, fala. E aí começaram a me passar um para o outro e ninguém solucionava meu problema. Até que eu achei na internet um programa de bolsas, me candidatei, escrevi uma carta gigantesca, adicionei que eu já tinha o aceite e falei, ó, tá com vocês. É a chance de mudar a vida de alguém. Peço encarecidamente. Tenho todas as condições. Me ajudem. Humildade, pessoal. A gente precisa sempre ter humildade. O aluno para perguntar e o mestre para ensinar, mesmo já sabendo aquilo de cor e salteado. Humildade é sempre o ponto-chave. Humildemente eu pedi, e não é que uma viva alma de Brasília, lá do governo, lá dos mestres de bolsa, me manda um e-mail dizendo, Marcelo, a sua bolsa para o doutorado está aprovada, integralmente paga, deu mais de 400 mil reais pela última conta que eu fiz, para ficar 4 anos morando na Europa para fazer o doutorado. Naquele momento, mais uma vez, eu caí no chão, chorei um pouquinho, né? E fui logo contar para todo mundo. Imprimi logo aquele aceite e fui mostrar para minha mãe, para a avó, para minha professora Ângela Carreta, né? Que eu iria embora para o meu sogro, né? Para minha sogra, para minha namorada Andréia, que era minha namorada, né? Na época, né? Que agora é minha esposa. E, de fato, chegou a carta oficial, né? Por baixo da minha porta, de novo, uma paca de documento desse tamanho, assim, dizendo todas as condições. E aí eu peguei e comecei a costurar como que eu iria fazer para poder viajar para outro país agora. Porque o dinheiro não caiu, caiu a burocracia de aprovação, caiu a mensagem de aprovação, não caiu o dinheiro. Tem uma burocracia, né? E as aulas começavam 3 de setembro e eu precisava chegar lá um pouquinho mais cedo, 15 de agosto, talvez, por aí, né? Eu não me lembro se foi aí que eu cheguei, mas é por agosto ou setembro de 2013. Só que o dinheiro não saía, não saía, não saía. E nesse momento eu já estava até duvidando já se vai ser ter bolsa ou não. E eu ligava para eles todo dia. Pessoal, tem 1 mês para começar as aulas em Portugal e eu estou no Brasil. 1 mês.
E eles, calma, Marcelo, demora, a bolsa é um processo burocrático. E aí eu, num ato de mais sorte do que juízo, mais fé do que qualquer coisa, fui na CVC, Companhia Aérea, e comprei 2 passagens só de ida para Portugal, sem ter um pila no bolso. Fui no banco, peguei 10 cheques, sem fundo, porque eu não tinha dinheiro na conta, e pedi 2 passagens. Quanto deu? 9.900. Ótimo. 10 cheques dá para fazer? Dá. 10 vezes de 990. Tá aqui os cheques, assinei tudo, peguei aquele bilhete na mão e disse, eu vou. Eu trabalhei a minha vida inteira, quando eu chegar lá, em Portugal, eu tenho o aceite da universidade. Eu vou arranjar um emprego em Portugal e vou trabalhar, mesmo que essa bolsa não saia. E aí eu peguei e fiz as minhas malas, foi uma choradeira que só, chororô para lá, chororô para cá, de toda a família, né? Eu fui para Porto Alegre, de ônibus, chegando em Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho, voo para Lisboa. Voa direto para Lisboa, né? Pessoal, se eu falar para vocês que umas 2 horas antes de eu entrar no avião, eu peguei o meu cartão do banco, botei no caixa no aeroporto e botei lá, saldo. Tinha lá, 30 mil reais, primeira parcela da bolsa. Aí eu disse, obrigado por me fazer chegar em Portugal com algum tostão para me virar lá, né? E aí, tudo ok. Estava feita a nossa viagem, né? E chegava o aluno em Portugal. Mais uma vez saiu no Jornal da Cidade, profissional formado na Urcamp está em Portugal para cursar o doutorado em matemática. Fala, mãe. Doutorado em matemática. Aqui eu estou na universidade estou na cidade do Porto, onde tem uma ponte lá de ferro. Oi? Mano, eu vou tentar aqui. Boa Oi, noite, fala, mãe. pessoal. Eu vou tentar falar um pouquinho sem chorar. Tá bom. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que ele falou, que eu tenho fotinhos, recortes de jornal na minha parede até hoje. Deixa eu ver. Então eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho da trajetória dele. Eu tenho aqui, acadêmico da Urcamp, participa do encontro de matemática. Foi um dos primeiros que saiu no jornalzinho da cidade. Aí depois eu tenho aluno da Urcamp, recebe prêmio em Feira Nacional de Matemática. Aqui, matemático formado na Urcamp e apresenta trabalho na Universidade de Oxford. Aí depois, ex-aluno da Urcamp, ganha bolsa de estudo para mestrado. E, enfim, profissional formado na Urcamp, está em Portugal para cursar doutorado em matemática. É muito orgulho. E agradeço a Deus e peço a Ele que continue te abençoando. E aqui é ele, a namorada, na época, hoje esposa, que me deram 4 netinhas lindas. Aqui, quando ele estava no quartel, né? E, enfim, eu estou sempre agradecendo a Deus por ter um filho tão abençoado. E agradeço mesmo, de coração. Obrigado, mãe. Isso aqui não foi combinado, tá, pessoal? Não. Eu que falei para ela ligar a câmera aqui. Daniel Campeiro. Isso aqui não foi combinado, pessoal. Né? Isso aqui... Pera aí. Obrigado, mãe. Te amo, mãe. Muito obrigado pela participação, por deixar o pessoal saber também que aqui, pessoal, não tem uma conversinha de charlatanismo e querer vender coisa para vocês, porque eu vendo coisas, eu vendo caderno, eu vendo curso, eu vendo, né, o meu conhecimento. E aqui tem alma, tem o que a gente acredita e o que a gente faz. Então, hoje, o que eu ensino para minha filha é o que está na casa de vocês também. Hoje, vocês viram a minha mãe falando o orgulho que ela tem do filho dela. E é o mesmo orgulho que vocês têm dos seus filhos, eu tenho certeza. Toda mãe quer o melhor para você. Hoje eu sou pai, eu quero que os meus filhos façam feitos maiores que os meus. Que eu vejo mesmo, meus feitos foram legais, mas não são nada, perto do que eu sei que os meus filhos e os filhos de vocês ainda podem fazer. A mensagem que fica é: o pai tem que acreditar no filho
é a coisa mais bonita que tem ver que as coisas são possíveis. Quando você vem de família pobre, você vem, mas de família honesta, família que tem Deus no centro, né? É muito bonito ver o caminho. A gente fica reclamando, às vezes, que não tem dinheiro, que não tem condições. Pelo contrário, pessoal, a gente, com esforço e com Deus no centro, a gente faz as nossas condições. Então, mãe, muito obrigado. Você sabe que isso aqui também sempre foi por vocês, pela avó, tá? A minha avó, mãe da minha mãe, uma avó materna, era analfabeta. E saibam todos vocês que a minha avó, sendo analfabeta, também me ensinou muitas das coisas que eu sei, e hoje o método BCV que está na casa de vocês tem também o dedo dela, né? Porque ela sempre me dizia para mim, para os meus primos, né? Para o meu irmão, para minha irmã, para minha mãe, sejam boas pessoas, tratem todo mundo bem, que Deus vai dar tudo que vocês querem. Peçam para Deus, tá vendo? A transmissão da fé é a coisa mais importante que tem. Então, mãe, muito obrigado por me dar a vida. Eu que agradeço por ter filhos como vocês. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado. E aí se estende aí o... Eu achei que eu ia ensinar, mas é vocês que estão me ensinando. Eu estou aprendendo muito com vocês, dia a dia. Contigo, com o João Pedro, com a Camila, dia a dia. Vocês me dão muito orgulho. Muito orgulho. São muito abençoados. E eu sou uma mãe muito abençoada por Deus. Obrigado, mãe. Eu que agradeço por ter vocês na minha vida. Eu que agradeço pelo dom da vida, né? O filho tem que honrar o pai e a mãe. E, mãe, obrigado pela vida. Como é bom. Isso fica muito claro para vocês, pessoal, que é verdadeiro. O que fazemos aqui é verdadeiro, tá? Não tem script, não tem roteirinho, tá? Eu não estou aqui com uma coisinha pronta. Eu estou trazendo aqui a pura verdade. Obrigado mais uma vez, mãe. Te amo, muito obrigado. Obrigado por tudo. Eu nem sei se eu tenho fôlego agora para continuar essa história aqui, pessoal. Olha só, vamos lá. Eu vou concluir ela para vocês, então, tá bom? Para terminar essa mensagem. E quero que nessa reunião fique isso, tá? Fique o acredite nos sonhos, né? Nada é fácil, o caminho é longo, mas se a mamãe e o papai acreditar no seu filho, ele vai longe. E eu te agradeço mais uma vez, mãe. Muito obrigado por sempre dizer para mim, vai que tu consegue, vai que tu é bom, vai que tu pode, tenta, tu é inteligente, vai que tu consegue. Não fui eu que acreditei em mim. A mamãe fez o filho acreditar nele. É assim que acontece. Por isso eu falo isso hoje para as minhas filhas, eu falo isso para o meu irmão, que ele está aí me escutando, eu falo isso para os meus alunos, tá? Pais e mães, acreditem nos seus filhos e deixem-os saber que vocês acreditam neles. Então, pessoal, vamos concluir essa história aqui. Aqui estou eu, em Portugal, para fazer o meu doutorado. E resumindo essa história, eu vou direto ao ponto aqui. Fiz o doutoramento, aqui está a minha turma de portugueses, quase todos, só tem 2 brasileiros na foto, um espanhol e o resto todo brasileiro, todos portugueses. E lá na universidade, então, onde eu estava fazendo o doutorado. E lá o problema foi pior ainda. Só para resumir para vocês, as aulas eram em inglês e eu não sabia falar inglês. A sensação que eu tive lá foi de pânico, porque eu não entendia bulhufas, as equações eram mais complicadas, acreditem, isso aqui é mais complicado do que a anterior ainda, e ainda era dado em inglês. A minha sensação era essa aqui, ó. Eu queria jogar a mesa para cima, porque eu não conseguia dar conta do recado. Fiquei com medo de não conseguir, chorei, realmente, literalmente chorei, de receio, de medo de voltar para casa e desorgulhar, digamos assim, a minha mãe, né, o meu sogro, minha sogra, minha avó, meu padrasto, dizer assim, poxa, deu uma de galo macho e agora vai voltar porque não consegue. Então foi uma situação bem pesada para mim. Porém, eu não desisti, né? Eu encontrei bons alunos, bons colegas que também sofreram junto comigo. Aqui tem uma brincadeirinha para quebrar o clima agora, o clima de chororô. Essa era a sensação que a gente tinha que o professor fazia no quadro. Ó.
Ah, vá se lascar tudo. Ninguém entendia nada, pessoal. Ninguém entendia bolhufas do que os professores estavam dando. A gente chorava junto lá para não... a gente dava risada para não chorar durante as aulas. Foram 4 anos de pura tensão, de incerteza se a gente ia conseguir terminar o doutorado. Porque no doutorado, você precisa inventar algo novo na matemática. Na graduação, você não precisa. No mestrado, você não precisa. Você fala sobre alguma coisa. Mas no doutorado, você tem que inventar alguma coisa nova. E aí, esse é o buraco mais embaixo. E aí, eu comecei a inventar as minhas coisas. Eu criei uma toolbox em programação. Essa aqui é um pouquinho só do que eu fazia. Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas é só para vocês verem os gráficos coloridos que envolvem equações de Lorentz e uns coisas ali que tinha gente que não sabia resolver essa equação de um jeito ótimo, e eu consegui encontrar a forma computacional de resolver o problema de Lorentz, muito famoso, melhor do que todos os métodos que já existem, que se chamam Range-Kutta, mínimos quadrados e não sei o que lá, não sei o que lá. E aqui vocês estão vendo implementação minha, resultado da minha tese, que hoje está aí disponível para outros pesquisadores fazerem, etc. e tal. Eu já não quero mais mexer com isso. Chega, deu, não dá mais. Né? Vamos voltar agora para a alfabetização e matemática básica da boa. Lá, esse trabalho também foi apresentado na Universidade do Minho, na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, na Universidade do Algarve, na Universidade do Porto, na Universidade de Coimbra, onde Pedro Álvares Cabral estudou. Então, pessoal, o vosso professor aqui, porque eu sei que vocês estarão no meu curso de matemática para pais e mães, palestrou nessas universidades todas, tá? Muito motivado, muito, sim, empolgado com toda essa matemática na sua vida. Vejam, hoje é a minha história acadêmica. Outro dia eu vou contar para vocês a minha história da matemática filosófica. Aqui foi matemática formal e trajetória acadêmica, né? Então, estava eu nessas universidades todas até ganhar o prêmio da Wolfram. Quem conhece a Wolfram sabe que empresa é de matemática, e foi uma honra ter ganhado esse prêmio lá dentro. Então, eu estava embalado, pegando pesado, estudando cada vez mais. E foi que eu cheguei no meu professor, pessoal, no meu orientador de doutorado, e disse assim para ele, ó, professor, será que a gente consegue ir para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, apresentar o nosso trabalho? E ele disse, não, pá, Marcelo, tens que ver que na Inglaterra os professores são alto nível, pá, nós somos cá em Portugal muito bons, mas na Inglaterra eles são espetaculares, pá, aqueles gajos lá, né? O professor ficou com receio, e eu disse, professor, se eu tivesse esse pensamento, eu nunca teria estado aqui com o senhor, que é muito melhor do que eu era um professor no Brasil. Mas hoje eu estou aqui sendo orientado pelo senhor, pô. Entendeu? Opa, o Marcelo é mesmo um gajo que tem que... Opa, tem que botar freio no Marcelo, opa. Manda lá teu e-mail e vê se consegues, opa. E eu peguei e mandei aquele e-mail, quero apresentar esse trabalho aqui, vem cá, que lá. E mais uma vez, como vocês sabem, não desistam nunca dos seus sonhos. Essa é a mensagem que eu quero passar aqui. Não desistam nunca dos seus sonhos. Matemático formado na Urcamp de Bagé, no Rio Grande do Sul, apresenta um trabalho na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eu fiquei meia hora lá falando para uma sala bem cheia de pessoas sobre o meu trabalho. Aí eu vou dizer para vocês assim, pô, que legal, o professor Marcelo é o bichão mesmo. Pessoal, sinceramente, na época, para mim, isso era grandiosíssimo. E é até hoje, sobre alguns aspectos, porque faz parte do meu sonho, da construção do meu sonho. Mas no final das contas, isso aqui não é nada, tá? Não é nada. É algo, é mais um tijolinho que você vai conquistando quando as coisas vão ficando cada vez maiores na sua vida. Você vai fazendo novas amizades, você vai conhecendo novas pessoas boas, e no final das contas, palestrar lá ou não já não faz diferença. Hoje, para mim, do fundo do meu coração, tem coisas que eu considero mais interessantes. Eu só falo dessa palestra aqui quando eu estou dando essa palestra que vocês estão assistindo hoje. Eu não falo disso aqui no meu Instagram, podem ver.
Muitos de vocês, talvez todos, só sabem disso agora, tá? Porque para mim, do fundo do meu coração, mais importante é a mensagem que eu recebi hoje, da Rosane. Se a Rosane estiver aí, por favor, Rosane, ligue seu microfone e não me deixe aqui contar essa história sozinho. Hoje a Rosane me ligou e disse, professor, muito obrigado, minha filha está lendo tudo com 4 anos, graças à sua mentoria. Do fundo do meu coração, este relato da Rosane me deixa muito mais feliz, tá? E orgulhoso de mim mesmo, dos frutos que Deus permite que eu leve para as pessoas, do que essa palavra, do que essa palestra que eu dei em Oxford. Por quê? Em Oxford tinha um monte de barbado lá que estavam interessados também em apresentar os trabalhos deles e não estavam ali porque eu era alguma estrela, porque eu era só mais um no meio de uma multidão, não estava fazendo muito impacto na vida deles. Mas o impacto que o BCV fez hoje, né, que eu soube que fez hoje na vida da Maria Tereza, filha da Rosane, é muito mais relevante para mim, tá? Porque uma criança foi alfabetizada com os esforços dessa mãe que confiou no meu trabalho. Então, não desistam nunca. É tudo uma grande trajetória. E aqui estou eu, lá em Oxford, com 2 professores renomados. Os 2 são americanos, né? É o Clive Muller, à esquerda do vídeo, né? E o Gilbert Strang, do MIT. Um inventou o MATLAB, outro é um gênio da matemática, né? Eu brinco aqui sempre dizendo assim, pessoal, eles me viram lá e queriam tirar uma foto comigo. E não eu quis tirar uma foto com eles, né? Brincadeira. Só com motivação. A gente sempre tem motivação e acreditar nos nossos sonhos. Fui para a Universidade de Cambridge, onde Isaac Newton também deu muitas aulas. E finalmente voltei à Universidade de Padova. Fui à Universidade de Padova, né? Apresentar o meu trabalho, agora na Itália, onde Galileu Galilei deu aula, que foi o início dessa história. Lembram? Lá na graduação, eu comecei estudando aí os trabalhos deste senhor. E aqui sou eu, lá na Itália, arranhando o meu inglês. Sei que vocês não conseguem escutar aí, mas estava lá eu apresentando os meus trabalhos. Publiquei meus resultados, etc. e tal. E você quer ver uma coisa muito legal, pessoal? Muito legal? Tá aqui, ó. A história agora da sequência de Fibonacci que eu não vou contar hoje para vocês. Eu vou contar para vocês amanhã ou depois de amanhã sobre como que a matemática está ligada com Deus, tá? Vou encerrar aqui por hoje, porque já ficamos um tempo bem legal, um tempo bem interessante, e na próxima palestra eu boto esse viés da verdadeira matemática agora que tem Deus no centro. Não vou sair daqui, vou abrir aqui 5 minutos, 10 minutos, tá bom? Para perguntas de vocês. Por favor, fiquem à vontade para ligar os seus microfones e me fazer alguma pergunta. Digam-me se gostaram, digam-me se agregou alguma coisa, tirem dúvidas sobre o que está por vir e espero que tenha impactado vocês de alguma forma.